Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Heresias, lição 36. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Heresias é fuga, traição, deixar de pertencer ao grupo. Então, Paulo já dizia que era importante que alguns fossem embora, para que o grupo fosse mais sincero, mais forte e as pessoas pudessem realmente se manifestar. E a gente vê, às vezes, no nosso meio, no nosso dia a dia, pessoas totalmente descompromissadas com a verdade, totalmente descompromissadas com o bem, aquelas pessoas que querem dar sempre a última palavra em tudo, e Kardec diz que essas pessoas, se forem embora, boa viagem, não vão fazer falta. É importante nós entendermos isso, é importante nós entendermos a importância de trabalharmos voltados para o bem, para a importância de voltados para o amor, para a solidariedade. E todos têm que compreender, têm que respeitar e aprendermos a nos fazermos melhores. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente, os materialistas, ninguém se insurja contra os que duvidam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Ou seja, deixemos que aqueles que têm dúvida, aqueles que têm sentimentos de ingratidão, de injustiça, possam fluir normalmente. Possam caminhar livremente, caminhar normalmente. E sempre nós temos que estar atentos aos trabalhos que precisamos empreender, aos trabalhos que precisamos fazer valer em nossos corações. A todos os instantes nós estamos sendo convidados, a todos os instantes nós estamos sendo testados. E é importante que tenhamos as condições de entender, raciocinar, refletir. A vida e a justiça divina vêm para nós constantemente, trabalhando-nos intimamente para nos fortalecer, trabalhando intimamente para fazer com que tenhamos condições de melhor servir a casa do Pai. Mas também temos defeitos, também temos imperfeições, e se chega alguém, como o Emmanuel nos lembra aqui, que estão sempre fugindo para lá, fugindo para cá, fugindo da responsabilidade, deixemos que chegam, deixemos que frequentem a hora que eles querem. Que falem livremente também os materialistas, que ninguém se insurja contra os que duvidam. A pessoa, eu não acredito em nada espiritual, deixe que ele fala, deixe ele expor as ideias dele. Aqueles que se insurjam contra essa ou aquela pessoa, contra essa ou aquela situação, deixem que falem. E todos aqueles que não acreditam, que duvidam de todas as formas de manifestação que nós julgamos negativa dentro da casa, deixem que eles tenham o seu momento de falar, de se expressar. Porque a fala deles, a expressão deles, é o reflexo de um conjunto de espíritos, de um jogo de força que está ali para quem está trabalhando, atento, observar e adaptar o seu diálogo, o seu discurso ao esclarecimento daqueles espíritos, hereges, materialistas, insurgentes, descrentes. Todos têm que ter seu momento para falar, todos têm que ter seu momento para se expressarem. Isso é justo. É justo que cada um tenha seu momento de falar, de se expressar. É justo que cada um tenha seu momento de colocar para fora aquilo que carrega dentro de si. E Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Porque o natural é que a gente tome as ações, as atitudes, barrando todos aqueles que vão contra nós. E quando ele colocou aqui, que eu não percebi essa sutileza que ele colocou, deixa que exista os hereges. Mas nós temos que ser sinceros, nós temos que ser aqueles que expressam realmente que carregamos no coração. Isso é importante para a gente. E poucos de nós percebemos isso. Aí a pessoa vai se interiorizando e pumba. O caminho que nós temos que seguir, o caminho do autoaperfeiçoamento, o caminho da automelhoria, do autopurilamento. Não temos como agir, não temos como
tomar as ações sem estarmos cientes das nossas responsabilidades e daqueles que estão perto de nós. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho, por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? E aí nós temos que começar a pensar de uma forma diferente. Nós temos que começar a entender de uma forma diferente. E Emmanuel traz para nós essa importante reflexão. Como nós estamos encarando aqueles que chegam à casa espírita com as mais díspares compreensões do mundo espiritual, com as mais díspares compreensões da vida, com as mais díspares compreensões daquilo que nós temos no nosso dia a dia. Precisamos, pois, compreender a necessidade de fazermos o bem. Precisamos, pois, compreender a necessidade de trabalharmos para o bem. E com isso, valorizando-nos dia após dia, fazendo com que nós nos tornemos melhores, nós começaremos então a ganhar força íntima, trabalharmos intimamente para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, e vamos começar a entender que todos expressam-se segundo as suas possibilidades de entendimento. Todos expressam-se segundo a sua necessidade de explicação. E à medida que a gente deixa que o outro fale, à medida que a gente sabe ouvi-lo, a gente também treinará, porque nem sempre teremos a resposta pronta na hora, a falar para eles, transmitindo a esperança, a caridade, a paz necessária à sua compreensão, ao seu autoaprimoramento. E com o decorrer do tempo, ele se irá se educando e se aperfeiçoando. Se pararmos para pensar nas condições que nós chegamos na casa espírita, não era muito diferente. Líamos livros que não eram espírita e achávamos muito bons. Ou a gente pega, folheia e fala assim, nossa, eu já gostei tanto desse livro um dia. Então são um monte de pequenos detalhes que depois perdem o sentido. Mas naquele momento foi importante para nós. E aquele momento daquela pessoa é importante para ele, na transformação dele. E aos nossos ouvidos também é importante para ele. Deixemos que fale. Mas tenhamos força suficiente para esclarecê-los naturalmente. Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por parte de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. É de fundamental importância começarmos a entender que a justiça divina sempre se faz presente nos nossos corações. O amor divino sempre se faz presente em nossas vidas. E deixar de crer em Deus é uma doença da alma extremamente profunda, extremamente perigosa. Deixar de crer em Deus é uma doença que faz ferir o coração de qualquer um de nós. Nesse momento, então, torna-se necessário o aprimoramento das nossas forças íntimas, o aprimoramento dos nossos conceitos, para a gente se fazer melhor, para a gente se fazer mais produtivo, fazer mais objetivo, mais conciso com relação à justiça divina, com relação ao amor divino. Treinando o desenvolvimento do amor, treinando o desenvolvimento da paz íntima, nós não nos sentiremos abalados pelos conceitos dos outros, mas procuraremos nos fortalecer para que tenhamos os bons sentimentos prevalecendo em nossas vidas. Ao começarmos a entender isso, nós vamos começar, então, a agir para as boas realizações da vida, do amor e da paz. Almas vazias que dão gritos de socorro. Então, todas as vezes que a gente vê alguém com as suas interpretações próprias, buscando os conceitos fora da essência dos ensinamentos divinos, ele está com a alma vazia. Se a pessoa também se radicaliza, se cristaliza, sem abrir-se para as reflexões e para o entendimento da opinião de outros, também está com a alma vazia. O ideal é mantermos o equilíbrio, sabermos ouvir e estarmos sempre tendo em mente que temos que aprender a falar. Aprender a falar no sentido cristão é muito mais do que simplesmente balbuciar as palavras. É senti-las, é vivenciá-las, é fazê-las ganhar vida e darem vida às almas tão necessitadas do alimento espiritual. E por mais que dissimulem os gritos,
É o grito de sua alma que está sendo estampado nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos. E por mais que tento criar conceitos brilhantes da filosofia vazia do mundo, precisamos saber dar a eles a essência sublime que desperta na alma as forças da compreensão de uma justiça maior, de uma justiça de amor, de uma justiça de paz. E com isso, esses nossos irmãos poderem ascender a Deus com o coração livre das peias, do ódio, da revolta, da maledicência e das coisas vazias do mundo em geral. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. E muitas das vezes aqueles que nos atacam, que atacam os dirigentes, os dirigentes de reunião, que faz aqueles pequenos ataques aí aos olhos dos grupos maiores, aquela pessoa está totalmente possessa, totalmente infeliz. Com o passar do tempo, com as observações dos fatos, quem está disposto a entender, compreenderá que essa pessoa está dando um recado importantíssimo. E ao passo da gente vê-los como obsediados perigosos, deveríamos vê-los como irmãos nossos, passando um recado sobre divina inspiração, embora de uma forma inadequada, lógico, mas ele estava dando um recado importante para que todos fizessem a devida reflexão sobre aquele ponto. Faz necessário, então, começarmos a compreendermos-nos intimamente, a raciocinar intimamente para que o amanhã de luz, de paz, de esperança brote nos corações humanos. Aí é que vem a parte importante. À medida que a gente sabe ouvir as críticas, a gente também sabe selecionar os valores legítimos da obra iniciada. Temos que saber fazer isso. Temos que saber observar, temos que saber policiar, criar mecanismos de nos fortalecermos intimamente. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. A recebê-los, ampará-los, ajudá-los, procurar trabalhar intimamente para que as pessoas se estabeleçam na vida, para que as pessoas procurem fazer algo útil, procurem fazer algo bom, procurem fazer o melhor possível para estabelecermos os caminhos que nos levem a Deus, que nos levem ao Pai. Procuremos, pois, trabalharmos-nos intimamente para estabelecer as bases do amor divino. Procuremos, pois, trabalhar intimamente com amor, com devoção, porque por mais poderosos que nós possamos imaginar os espíritos das trevas, os espíritos da luz, sempre temos que lembrar que estamos na Terra, onde as coisas mudam constantemente. Ventos, trovões e tempestades, terremotos e maremotos sacodem o nosso planeta, dando a ele uma nova cara, uma nova face, novas perspectivas e grandes reflexões. Trabalhemos, pois, para entendermos que, por mais que queiramos fugir da realidade, depararemos sempre com ela. E muitas das vezes, aquele com o irmão e amigo que está ali batendo de frente, criando os problemas, criando tumultos íntimos, no futuro será o grande trabalhador do bem, será o grande edificador, ou que estará sempre ao nosso lado direito, nos fortalecendo, nos impulsionando e fazendo com que sejamos cada vez mais competentes trabalhadores com a ajuda uns dos outros para nos fortalecermos e para nos ampararmos mutuamente. Portanto, saibamos entender que aqueles que estão demonstrando as suas fugas, eles também estão sendo sinceros, trazendo para nós o momento de fazermos as devidas reflexões, com sinceridade, sem melindre, sem revolta, mas construindo em nós a fortaleza doutrinária para sermos melhores, para sermos mais objetivos naquilo que precisamos alcançar. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que te ajudarão no seu esclarecimento, na sua iluminação íntima.
paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando e fortalecendo a alma.